Agora, Piperno, nessa conversa que o presidente Jair Bolsonaro teve com a agência Reuters, ele menciona o oposto, que o Brasil estaria a caminho de uma ditadura a partir das decisões que são tomadas agora. Veja. A ditadura está avançando no Brasil. Eles me acusavam de dar um golpe desde quando assumiu o governo em 2019. Toda semana tinha pelo menos uma intervenção do Supremo Tribunal Federal no governo federal. Você não vê nenhuma intervenção agora em 2 anos e meio. Muito pelo contrário. Houve intervenção agora na questão do IOF, para manter o IOF. Lá atrás, quando diminuiu IPI de 4 mil produtos, a Alexandre de Moraes interferiu para não diminuir de alguns produtos. Completamente ambígua a decisão, ou seja, é um magistrado, tem superpoderes. Zé Maria Trindade, como é que você avalia, essa, digamos assim, essa guerra de discursos? Porque Jair Bolsonaro tenta combater a maneira como o Supremo Tribunal Federal lida com o processo dele, digamos, acusando o Supremo de estar conduzindo algo pelo qual ele está sendo investigado, que era a tentativa de um golpe de Estado para impor novamente uma ditadura no país. As palavras se misturam e ocupam lados completamente opostos ao mesmo tempo. Pois é, eu não me esqueço de uma frase do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele presidente da República, quando ele me falou assim: Zé Maria, eu quero sair daqui para voltar para casa, não é para cadeia, não. Ele tinha uma grande preocupação com isso. Mas só que ele levou ali o governo no sentido muito da cabeça dele. E às vezes ferindo aqui e ali sensibilidades que existem aqui entre os poderes. Houve outro momento em que o ex-presidente Michel Temer entrou em cena, apaziguou o então presidente com o Supremo e com o ministro Alexandre, e uma semana depois já estava tudo, o caldo entornando, né? E essa guerra foi constante. E eu acho que foi um erro primário entender que era uma briga com o ministro Alexandre. Não é. O Supremo apoia. Todas as decisões são confirmadas pelo plenário principal ou pelas turmas do Supremo Tribunal Federal. Então não é o ministro Alexandre, não é o Alexandre de Moraes, é o Supremo, é uma guerra contra o Supremo. Eu não vejo sinais de ditadura. Tanto é que nós estamos aqui falando e tal, né? Não é uma ditadura, é uma situação muito mais séria. É o fim da liberdade de imprensa, nós estaríamos sendo vigiados, um programa evitando que você publicasse ou falasse o que quer, e é o que nós detestamos. Eu tenho nojo imitando o Ulisses Guimarães, tenho nojo de ditador, tenho nojo de ditadura de onde vier, ou ditadura de esquerda ou ditadura de direita. Agora, que o Supremo assumiu em certos momentos ali um papel firme e acima de todos os poderes, não tem dúvida, aqui e ali. E o Congresso agora está tomando um papel muito forte também, ninguém sabe onde é que isso vai dar. Agora, uma ditadura, como eu falei, de que não poderia fazer um golpe sem o apoio do Exército, Marinha e Aeronáutica, eu não sei onde estão ali as forças, Marinha, Exército, Aeronáutica e Supremo. Então, não acredito que seja a ditadura, quer dizer, um discurso de alerta, eu até admito, mas a gente tem que ser alertado e nos alertar sempre contra essa possibilidade. Lá atrás, quando era presidente do Senado, o então presidente José Sarney falava: a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela ninguém pode recorrer. Recorrer para onde, Mas é que é preciso o apoio das Forças Armadas. A paz repousa sobre as armas. Então, para pacificar porque até uma ditadura ela tem que ser pacificada, A população aceitar a ditadura, senão vira guerrilha e depois uma guerra interna inacabável, Fica para sempre. Então, é um jeito de falar do ex-presidente Jair Bolsonaro enfim, eu acho bom até como alerta, Porque agora há pouco o prefeito lá de São Paulo falou uma coisa muito certa, de que demais a ter remédio mata. Porque eu tenho ouvido essa frase demais, de que a tendência do Brasil quando alguém faz alguma coisa errada aqui,
outro para combater isso, outro vai lá e faz uma coisa mais errada ainda. E esse comentário era sobre Sérgio Moro, que em nome de mazelas, de roubos na Petrobras, ele decidiu, não, alguém tem que fazer alguma coisa contra isso, e tomou para ele ali poderes que não eram deles, e fez também, exagerou do outro lado e deu no que deu, né? O Toffoli agora, o ministro Dias Toffoli, acabou cancelando todos os processos contra o Youssef, que foi a origem da Lava Jato, né? Foi o Youssef, tudo ali, a origem foi o Youssef. Então, assim, é isso. O alerta do prefeito é muito importante. Essa história de até remédio demais mata. Ou seja, se você faz algo de errado e o outro faz algo de errado muito maior, quer dizer, ele desmobiliza esse erro aqui. Quando essa operação começou na manhã de hoje, muitos se perguntaram se haveria um recuo do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro diante da situação que atinge, então, o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente porque na decisão há a menção de Eduardo Bolsonaro muitas vezes e sobre um certo conluio que ele montou com o seu pai para conspirar contra a justiça brasileira e também contra o governo brasileiro a partir de sanções impostas a pedido de Eduardo Bolsonaro para o presidente americano Donald Trump. Mas Eduardo Bolsonaro fez uma manifestação nas redes sociais depois dessa operação e não, ele critica o ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ele, redobrou a aposta e depois do vídeo de Bolsonaro para Donald Trump ontem, Moraes ordenou para hoje e aí colocou todas as decisões que foram tomadas em torno de Jair Bolsonaro. Uso de tornozeleira eletrônica, não sair de casa entre 7 da noite e 7 da manhã, não pode usar as redes sociais, é vedado comunicar-se com embaixadores e diplomatas estrangeiros, não pode se aproximar de embaixadas e não pode falar com outras pessoas da investigação, entre elas o próprio Eduardo Bolsonaro e também o irmão dele, Carlos Bolsonaro. Ou seja, ele coloca e expõe, e essa publicação que a gente trouxe para você está traduzida em português, mas ele fez a publicação em inglês como um recado também para outras autoridades internacionais e norte-americanas que agora estariam acompanhando essa situação. Como é que você avalia a maneira como Eduardo Bolsonaro está lidando com toda essa polêmica em torno do pai? Ele diz que o ministro Alexandre de Moraes esticou a corda, mas ele também não cedeu, o Alan Gani. Agora restou a ele fazer esse tipo de publicação que basicamente é expor o exagero da medida contra o seu pai, contra Jair Bolsonaro. Ô Gani, só uma pergunta muito pontual. Você acha que nós chegamos, e nesse caso, num ponto de não retorno? Ou seja, todos atingiram um espaço que agora não permite mais que haja um recuo? Se qualquer um recuar, a mensagem seria muito negativa? Exatamente, né? Porque agora é o seguinte, né? Se a Suprema Corte recuar, vai demonstrar fraqueza. Se o presidente Donald Trump recuar, também demonstra fraqueza por parte dele. Se Eduardo Bolsonaro ou Jair Bolsonaro recuar, também vai ser uma admissibilidade de culpa, demonstra fraqueza. Então a gente chega num impasse que é muito difícil e é imprevisível o desfecho dessa história. Aliás, se isso começar a pegar na economia real e começar a ter pressão do setor de empresários, da indústria, aí a gente pode, né, ter algum tipo de desfecho por pressões internas. Mas, por enquanto, tudo muito imprevisível. Ô, Bruno Musa, essa análise do Alan Gani me chama a atenção porque, para haver negociação, é preciso haver concessão. Para haver concessão, alguma das partes tem de recuar. Se todas estão num ponto de não retorno, o que a gente pode esperar no teu ponto de vista? Bom, vamos lá. A sua pergunta eu acho que foi muito pertinente, Evandro, mas há um bom tempo, há mais de 1 mês, 2 meses, na minha opinião, eu venho falando que o ponto de não retorno passou para todos os lados. Passou para todos os lados e já tem um bom tempo isso. Alguém imagina qualquer um dos lados voltando a público e falando, errei, vou mudar a minha atitude agora? Não. Tem uma pesquisa interessante que foi divulgada, até em cima do que o Zé falou, há pouco tempo, perguntando qual o percentual da população que tinha medo de se expressar de alguma forma. E o percentual foi muito maior do que os 50%, o que demonstra uma situação complicada. Por que é que grande parte da população tem medo de se expressar? É genuína a pergunta, é legítima a pergunta, né? E o ponto final que eu acho tem um risco muito grande aqui, que nós estamos falando que falta 1 ano e meio para as eleições.
E 1 ano e meio é diferente de faltar, obviamente, um mês. O tempo para deteriorar o processo econômico, ele é real. Então pode ser que tudo isso beneficie o lado A ou o lado B no começo, seja as tarifas, sanções. Agora, se nós continuarmos vendo uma escalada por parte da narrativa do governo federal ou do Superior Tribunal Federal com essas eventuais ações, como falamos, e o Trump acorda de mau humor e resolve escalar isso, a gente tem ali importantes players no mercado mundial que estariam sancionando o Brasil. Veja, os Estados Unidos via Trump. A OTAN, a mesma coisa. A OTAN falou essa semana que se o Brasil continuar negociando com a Rússia, imporiam sanções também ao Brasil. E sanções, como nós vimos em países como Rússia, Venezuela, Irã, não passa apenas por sanções e embargos. Passa, inclusive, por você vetar pessoas físicas no CPF da pessoa. Ou muitas vezes, como aconteceu com a Rússia. Ou seja, você tirar o país do SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional. Ou 340 bilhões de reservas internacionais do Brasil que estão em título público americano. A gente pode botar a mão no fogo que não seria congelado a reserva ou parte dessa reserva, como foi feita com a Rússia? Ou seja, eu não estou dizendo novamente que isso vai acontecer, mas eu acho muito arriscado e muito caro pagar para ver.